Bom dia, bom dia! Mais um P15 chegando aqui, P15, primeiros 15 minutos com Deus, onde juntos mergulhamos na palavra de Deus em busca de direção para tomarmos decisão. E essa palavra de hoje, gente, eu comecei a ler meu devocional e eu parei nela. Por quê? Essa palavra, esse versículo, ela é decoração da minha casa, decoração da casa de muitos cristãos. E eu parei para meditar nela, para ver se realmente ela era verdade na minha casa. Porque o P15 é assim, tá? Começa aqui. Depois eu compartilho com vocês. E está... Que versículo é esse que está pendurado na minha sala? Só quem vem aqui em casa já sabe. Josué capítulo 24, versículo 15. Diz assim: Mas, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além de Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra que vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. A frase que está na minha casa, na decoração, é essa frase final: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu fiquei pensando, é uma frase que Josué falou, dizendo: olha, na minha casa, eu sei quem governa. Eu decidi quem governa. Quem tem o governo dela é o Senhor. Qual o contexto aqui? Josué estava no final da sua caminhada já de liderança do povo de Israel. Josué, sucessor de Moisés. E aí ele reúne o povo. Vamos reunir para fazer uma revisão. Vamos fazer a revisão do que Deus fez, o que Deus prometeu e já cumpriu, como é que foi a conquista da terra prometida. Vamos caminhar. E ali começou a lembrar, revisão. E ao final dessa revisão, ele diz: então, gente, lembra que ele já estava no final, tá? Concluindo, fazendo um grande finale, né? Como um líder que estava para passar para o bastão, seguir adiante. Ele diz assim: então, vocês, se escolherem não servir a esse Deus que já se manifestou tanto na vida de vocês, se não servirem, vocês vão servir a quem? Aos deuses dos antepassados, dos seus pais, lá dos seus antepassados? Ou vão servir aos deuses da terra que vocês conquistaram, dos amorreus? A quem vocês vão servir? Ou seja, o homem vai servir sempre a alguém. Sempre. Ele não dá opção de não, de ser neutro. Não existe. O ser humano sempre vai estar servindo algo. E aí ele vem com a frase: olha, eu não sei vocês. Tipo, eu já expliquei tudo que eu tinha que explicar. Eu já, liderei vocês, já estou até relembrando quem é Deus. Agora eu não sei o que vocês vão escolher. Agora, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não interessa o que vocês vão escolher. Interessa que primeiro eu e a minha família, responsabilidade que Deus me deu, quem governa é Deus. Não interessa o barulho lá fora, a política, o que vocês vão decidir, não interessa. Minha vida e dos meus, eu sei quem governa. Que posição, hein? Gente, toda casa serve a alguma coisa. Não existe altar vazio. Toda casa tem um altar e ele nunca está vazio. Agora a questão é o que está nesse altar. Só vou abrir um parênteses. O que é servir? O que é o servir? Josué não está falando assim: eu e minha casa vamos assistir os cultos. Não. O servir é comprometimento. É uma linguagem de comprometimento.
Comprometimento com o quê? Com o pertencimento a Deus, ao Senhor. Ele diz: eu e minha casa pertencemos a Deus. É uma linguagem dizendo obediência. Eu e minha casa obedecemos ao Senhor. Eu e minha casa somos fiéis na prática ao Senhor. Isso é servir, gente. Servir a Deus é isso. É uma linguagem de compromisso com Deus, com seus princípios, com a fé nele. Não só a fé, mas a prática, a obediência. Engloba muita coisa servir a Deus. E, gente, uma casa, ela tem um altar. E aí? Não, Adriana, a gente ama Deus e tal. Mas o que tem dominado, o que tem governado a sua casa? O que realmente está no altar da nossa casa? Por isso que eu parei e fiquei meditando, analisando. Tem casa que quem está no altar é o dinheiro. Aí você já pensa, nossa, é aquele pessoal ambicioso, né? Quer dinheiro, dinheiro, só fala de dinheiro, a casa é dominada pelo dinheiro, pela ambição. Não. Às vezes a falta dele também domina. Celular? Pode ser. Domina o quê? O tempo. Cuide, observe através de o que tem tirado a paz da sua casa. Pode ser que esteja no altar. O que tem tomado tempo demais da sua casa. Pode ser que esteja em cima nesse altar. O que controla o humor da sua casa. Pode ser o que está no altar. E o interessante é que Josué não fala assim, a minha casa servirá ao Senhor. Ele puxa para ele, ele fala, eu e a minha casa. Gente, para um lar, servir a Deus em obediência, em prática, em pertencimento, tem que começar com alguém. E para Deus, basta um. Para transformar a história de uma casa, se tornar uma casa de bênção, uma casa de paz, alegria, basta um se posicionar. Um. Antes de querer transformação, seja dos seus filhos, seja do seu marido, seja da sua esposa, comece com você, se posicione. Tem gente que fala assim, eu quero que os meus filhos busquem a Deus. Tá, mas seu filho não vê você orando, não vê lendo uma Bíblia. Como é que vão servir? Eu quero paz. Não, eu quero uma casa de paz. Mas vive no grito. Vive humilhando, falando coisa pesada, sabe? Acessando, permitindo coisas entrarem na sua casa, que é casa de paz como? Começa com você. Eu quero um marido melhor de Deus, eu quero uma esposa assim, temente a Deus. Olha para você primeiro. Olha. Que a gente tem uma tendência ruinzinha, né? Sempre é o outro é o filho, é o outro, é o vizinho. Vamos começar. Josué diz, começa comigo. Eu assumo a responsabilidade, eu e a minha casa. Casa não vive de discurso, gente. Mudança de um lar não é discurso. Não, é exemplo. É exemplo, é posicionamento de exemplo. E servir ao Senhor, o primeiro manifestação de servir ao Senhor, de uma casa espiritual, ela se manifesta, não é na igreja, não é fora. É no jeito de viver dentro de casa. Por vezes, o maior culto, o culto mais transformador na vida de alguém é o que acontece dentro de casa. Eu não estou falando só de culto doméstico, que eu amo. A gente faz aqui, né? Nossa família, né? Mora aqui, que temos a minha família, culto familiar.
Não começa só no culto doméstico. Começa no jeito de tratar, dia a dia. É manifestação do Espírito de Deus. Manifestação de uma casa que serve a Deus. Manifesta como? No tom de voz. Se manifesta na forma de corrigir o filho ou a esposa, alguma, sabe? Começa no jeito, na reação quando as coisas saem do controle, porque saem, né? Acontece coisas, né, que não está no nosso controle. Como é que é a reação dentro de casa? Sai chutando, quebrando tudo, xingando, ferindo, porque a gente é bom de ferir quem está perto da gente, né? A gente é bom nisso. Políticos polidos, muitas vezes, da porta para fora. Com o sócio, com o funcionário, com a amiga. Pensa 2, 3 vezes antes de falar. Agora com o marido, com a esposa, com os filhos, não. Sem filtro. Não tem máscara, né? Então é aí que acontece a maior manifestação de alguém, de uma casa que serve a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor não pode ser frase apenas de parede, ela tem que ser rotina. Tem que ser rotina. Tem que ter perdão dentro da casa em vez de orgulho. Tem que ter conversa em vez de explosão. Gente, que desafio. A gente fala tanto, fala, mas conversa dentro de casa, às vezes está longe. Pare tudo. Se precisar calar na rua ou na internet, então se cale na internet, mas fale dentro de casa. Converse, caça conversa. Ai, mas ele não gosta. Começa com você. Espera vir a coisa. Sabe, porque não fala. Vai você falar, devagar, vai falando. Casa precisa de verdade em vez de aparência. Vamos caminhar em verdade, gente, não só fora, nos nossos negócios, sabe, nas nossas amizades. Não, precisamos caminhar em verdade dentro de casa, verdade, clareza, com o nosso marido, com o nosso esposo e com os nossos filhos, por mais difícil que seja. Caminhemos em verdade. Isso é manifestação de uma casa que serve a Deus. Ordem na casa. Que é ordem? Limpeza também. Limpeza, casa em ordem, é a manifestação de uma casa que serve a Deus. Às vezes, gente, tem gente que fica só na emoção. Vamos se posicionar, vamos começar hoje. Vamos mudar. Tá desorganizado? Vou organizar. A gente não conversa faz tempo, vamos começar a conversar hoje. Vou desligar a televisão, não, vou desligar aquele celular, aquele programa não alimenta nada, uma porcaria, só tem trazido besteira para minha casa. Desliga, desconecta, tira o aplicativo, se posicione. Tem gente que fala, ai, eu estou numa batalha espiritual. Gente, é falta de posicionamento para uma casa servir ao Senhor. E uma casa que serve ao Senhor, ela é uma casa perfeita? Não. É uma casa que decidiu. É uma casa decidida. Casa que serve ao Senhor é uma casa que tem direção. É uma casa que erra? Sim, erra, mas reconhece que erra. É uma casa que falha? Sim, membros da sua... Pode falar? Sim, falham, mas se arrependem. Desculpa, me perdoa. Eu errei com você. Me perdoa. E tem perdão. Isso é uma casa que serve ao Senhor. É uma casa que enfrenta crises, mas não entrega o governo da casa para a crise. Ela enfrenta, mas ela não domina o ambiente, o ar, o humor. Não. Essa é uma casa que serve ao Senhor. Ou seja, casa que serve ao Senhor é a casa onde Deus tem a última palavra. É Ele que governa. Vou concluir aqui, perguntar se hoje alguém observasse a rotina da sua casa, ela iria enxergar uma casa que serve a Deus ou outra coisa? O ambiente da sua casa, da minha casa. Se alguém de fora
quem realmente governa a sua casa hoje. Vamos nos posicionar? Vamos orar? Amado Jesus, querido Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Jesus, Espírito Santo, nos ajuda, nos traz clareza sobre o governo da nossa casa. Quantas vezes nós falamos que a nossa casa é de Deus, mas o comportamento, as manifestações, as reações são tão diferentes da boca, o que a boca fala? Nos ajuda a viver em prática, em verdade. Nos ajuda a reconhecer o quanto erramos para que consertemos e realmente possamos dizer, não só ter pendurado na parede, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E que isso seja verdade dentro do nosso lar. Em nome de Jesus. Amém. Gente, esse foi o P15. Se essa palavra falou com você, se inscreva no canal, acione o sininho e manda para aquele amigo. Manda para aquela amiga. Deus abençoe e até mais.